Meu melhor amigo me traiu. E eu só percebi tarde demais. Meu nome é Ethan. E até pouco tempo atrás eu acreditava que traição era algo distante. Algo que só acontecia em filmes ou em histórias exageradas que a gente vê na internet. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo, ainda mais vindo de alguém que sempre esteve ao meu lado. Eu tinha um melhor amigo. Desde pequenos, fazíamos praticamente tudo juntos. Estudávamos na mesma escola, sentávamos lado a lado na sala, voltávamos juntos para casa e passávamos horas conversando sobre coisas simples, jogos, sonhos e planos para o futuro. Ele sabia coisas sobre mim que quase ninguém sabia, e eu confiava nele sem pensar duas vezes. Se alguém me perguntasse quem era a pessoa em quem eu mais confiava fora da minha família, eu responderia o nome dele sem hesitar. Por isso, quando ele começou a agir diferente, eu não desconfiei. No começo foram mudanças pequenas, respostas mais curtas, menos mensagens, risadas que paravam quando eu chegava perto. Eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Todo mundo muda, pensei. Talvez ele estivesse cansado, talvez estivesse passando por algum problema e não quisesse falar sobre isso. Eu respeitei. Mas com o passar do tempo, comecei a perceber que não era só entre nós dois. As pessoas começaram a agir de forma estranha comigo. Alguns colegas cochichavam quando eu passava pelo corredor. Outros evitavam sentar perto de mim. Havia olhares diferentes, como se eu tivesse feito algo errado, mesmo sem saber o quê. Aquilo começou a me incomodar. Perguntei a ele se eu tinha feito algo errado, se eu tinha magoado alguém sem perceber. Ele riu, disse que não, que estava tudo normal, que eu estava exagerando. E mais uma vez eu acreditei. Sempre acreditei. Até o dia em que tudo mudou. Eu estava passando pelo corredor da escola, quando ouvi meu nome sendo mencionado atrás da porta de uma sala. Eu não estava tentando escutar, mas quando ouvi, parei sem perceber. As vozes vinham de dentro e pareciam animadas, como se estivessem se divertindo. Eles riam. Falavam coisas sobre mim que eu nunca disse, coisas que eu nunca fiz, histórias distorcidas, contadas como se fossem verdade. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Então, ouvi a voz dele. Meu melhor amigo. A pessoa em quem eu mais confiava. Era ele quem mais falava. Era ele quem contava as histórias. Era ele quem fazia os outros rirem às minhas custas. Não havia gritos nem discussões. Eram comentários baixos, disfarçados de brincadeira, mas cheios de maldade. Senti um frio forte no estômago. Minhas mãos começaram a tremer. Eu queria entrar naquela sala, perguntar por quê, pedir uma explicação. Mas não consegui. Meu corpo simplesmente não respondeu. Saí dali em silêncio. Naquele dia cheguei em casa diferente, mais quieto, mais confuso. Passei horas lembrando de tudo que já tínhamos vivido, de todas as vezes que confiei nele, de todas as vezes que o defendi quando alguém falava mal dele. Nada fazia sentido. No dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Sentou ao meu lado, falou comigo normalmente, riu das mesmas coisas de sempre, como se não estivesse me machucando pelas costas. Foi naquele momento que eu entendi algo que nunca vou esquecer. Algumas traições não acontecem de repente. Elas crescem escondidas, em palavras ditas longe de você, por alguém que finge estar ao seu lado. E aquilo, eu ainda não sabia, era só o começo. Depois daquele dia, comecei a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Pequenos detalhes que, juntos, começaram a formar um quadro que eu não queria aceitar. Conversas que paravam quando eu me aproximava.
Mensagens apagadas rápido demais. Pessoas que antes falavam comigo normalmente e agora respondiam com cuidado, como se tivessem medo de dizer algo errado. Eu me sentia deslocado, como se tivesse entrado em um lugar onde não era mais bem-vindo. Tentei fingir que nada estava acontecendo. Continuei indo à escola, sentando no mesmo lugar, cumprimentando as mesmas pessoas, mas por dentro, tudo parecia diferente. Era como se eu estivesse sempre em alerta, esperando ouvir algo que confirmasse o que eu já temia. Em um dos intervalos, sentei sozinho em um banco do pátio. Observei de longe meu melhor amigo conversando com outras pessoas. Ele ria, gesticulava, parecia confortável, parecia feliz. E isso doeu mais do que eu imaginava. Não porque ele estava bem, mas porque ele estava bem sem mim. Em algum momento, nossos olhares se cruzaram. Ele acenou, como se estivesse tudo normal. Eu levantei a mão em resposta, mas meu gesto foi automático, vazio. Nada ali parecia verdadeiro. Comecei a me perguntar quando exatamente tudo tinha mudado. Em que momento eu deixei de ser alguém importante para virar motivo de piada? Se eu tinha feito algo errado, ou se simplesmente confiar demais tinha sido o meu erro. As perguntas não me deixavam em paz. Em casa, tentei conversar com meus pais, mas não consegui explicar direito. Como dizer que a pessoa em quem eu mais confiava estava me machucando sem nunca dizer nada diretamente? Como provar algo que acontecia longe dos meus olhos? Então fiquei quieto. Mas o silêncio também pesa. Naquela noite, demorei a dormir. Fiquei lembrando de conversas antigas, de promessas de amizade, de momentos em que eu tinha certeza de que não estava sozinho. Pensar nisso fazia meu peito apertar. Eu não queria perder aquele amigo, mas também não queria continuar fingindo que nada estava acontecendo. Foi ali que percebi algo que ninguém nunca tinha me ensinado. Às vezes, a traição não vem com um pedido de desculpas. Ela vem com a negação, com o fingimento, com a tentativa de fazer você acreditar que o problema é só coisa da sua cabeça. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria que tomar uma decisão: continuar fingindo ou encarar a verdade. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo dentro de mim tinha mudado. Não era raiva, não era ódio. Era um tipo estranho de clareza. Pela primeira vez, eu parei de tentar encontrar desculpas para o comportamento dele. Eu entendi que a amizade não deveria machucar daquele jeito. Na escola, observei tudo com mais atenção. As conversas, os olhares, as risadas baixas. Nada era mais invisível para mim. Eu ainda não tinha coragem de confrontar ninguém, mas também não estava mais disposto a fingir que estava tudo bem. Quando ele veio falar comigo, perguntou se eu estava estranho. Eu respondi que estava apenas cansado. Não era mentira. Eu estava cansado de duvidar de mim mesmo. Cansado de tentar salvar algo que talvez já estivesse quebrado. Naquele momento, percebi que algumas perdas não acontecem de uma vez. Elas acontecem aos poucos, enquanto a gente insiste em acreditar que tudo pode voltar a ser como antes. Mas nem sempre pode. Eu ainda não sabia o que faria. Não sabia se teria coragem de falar tudo o que sentia. Não sabia se aquela amizade tinha volta. Mas uma coisa ficou clara dentro de mim. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo, porque confiança, quando se quebra, deixa marcas. E algumas verdades, depois que aparecem, não podem mais ser esquecidas. E foi assim que a história começou de verdade.